Então, a gente vai produzir uma coletânea. De que é mesmo? De contos de detetives, né? Bom, então vamos pensar assim, ó. Para quem será que a gente vai escrever essa coletânea de contos de detetive? Quem vai ler, então? Então, quem vai ler? Isso, crianças da idade de vocês, né? Assim, de preferência, mas qualquer um vai poder ler, né? Então, a gente vai pensar, ó, de preferência para crianças da idade como vocês, mas qualquer pessoa que for na biblioteca e quiser ler livros desse tipo, certo? Então, o que a gente vai escrever? Contos de detetives, né? Onde que a gente vai pôr mesmo? Os contos? Uma coletânea que vai ficar na forma de quê? Livro. Então, a gente vai ter que pensar bem nessas coisas quando a gente começar a escrever. O que é que tem no conto de detetive que não tem nos outros contos que a gente lê? Tem que ter um mistério. Ah, então vamos lá. Num conto de detetive, o que todo conto de detetive tem? Tem que ter um mistério. Então vamos lá. O que mais tem que ter? Tem que ter coragem. Quem que tem que ter coragem no conto de detetive? O detetive. O detetive tem que ser corajoso. Então vamos lá. Tem que ter um detetive corajoso. Esse detetive precisa ser um detetive de verdade? Não? Pode ser quem? Pode ser um menino, um adulto, o que mais? Uma criança, o que mais pode ser? Um adolescente, mas ele tem que ter coragem. E o que mais ele tem que ter? Tem que agir, né? Ele tem que fazer alguma coisa. E ele tem que agir para quê? O que ele vai fazer? Ele é um detetive. Ah, então ele vai descobrir o mistério, né? O que mais vocês falaram? Vai investigar o quê? Vai investigar o mistério, então investigar. Então vamos lá. E esse mistério, hein, gente? Que mistério é esse aqui? É um mistério, tipo assim, quando uma pessoa morre ou... Ah, ele disse assim, ó, uma pessoa que fez uma coisa errada. O que mais? Uma pessoa cometeu um crime e tá solta na cidade. E o detetive tá procurando ela na cidade. Uma pessoa que cometeu um crime e as pessoas estão procurando ela na cidade, é isso? Mais alguma coisa? Acho que isso resume bem, não resume? Mas alguém que tem mais uma coisa para falar? Ele tinha falado de vampiro. O que você tinha falado? Fala de novo. Tem um vampiro que está na cidade de pessoa e ele tem que encontrar isso. Então, no mistério pode ter um vampiro, é isso que você está dizendo? Precisa ter ou pode ter? Pode ter. O mistério o que é? É um crime que foi cometido, né? Mas tem uma coisa importantíssima que vocês disseram. É um crime que foi cometido e não se sabe quem foi, não é isso? Ele disse, ó, a pessoa está solta na cidade, ou seja, ninguém sabe quem foi que cometeu. O mistério é esse, então, né? Então, olha lá, um crime que foi cometido e não se sabe quem foi. Isso! E isso significa que tem que investigar. Quem vai investigar? O detetive corajoso, né? Muito bem. Bom, além disso aqui, se tem um crime e se tem um detetive corajoso, o que mais tem que ter? Vilão. Então tem que ter um vilão. Tem que ter alguém que fez o quê? O crime. Que cometeu o crime. Então tem que ter o criminoso. E quando a gente lê um conto desse, um romance de detetive, etc e tal, o que acontece quando a gente começa a ler? A gente vai sabendo quem são. Aí no final
Isso, então a gente vai sendo levado a descobrir enquanto está lendo. Ou seja, a gente não sabe quem é também, certo? Bom, o que o escritor, quando vai escrever, faz com a gente, que a gente está lendo o livro? Tem que pensar que é uma pessoa, mas não é. Daí vai pensar que é o criminoso. O criminoso vai se passar como bonzinho, mas é o vilão. Muito bem, então ó, o que o escritor faz? Engana a gente, tá certo? Quem está escrevendo engana a gente, porque tem que fazer a gente pensar que é alguém que não é, tá certo? Igual filme, né? Então, uma coisa importantíssima aqui, quando se vai escrever o conto de detetive, né? O autor faz o que mesmo? Engana a gente. Isso! Ele engana o leitor, certo? Vamos começar a pensar agora na nossa história? Então, o que a gente vai ter que fazer? Ó, nós vamos ter que pensar na nossa história, hein? Nós vamos ter que pensar em qual é o mistério, portanto, qual é o crime que foi cometido, certo? A gente vai ter que pensar quem vai ter cometido o crime, né? E a gente vai ter que pensar em um detetive corajoso que vai fazer o quê? Vai investigar. Isso, vai investigar, vai descobrir o mistério. Só que no conto, a gente, quando for escrever, vai ter que enganar o leitor, vai ter que soltar um. Então, nós vamos começar a planejar a nossa história agora. A sua ideia? Tem 2 detetives. Ideia 2. Tem 2 detetives. Um é do mal, outro é do bem. Um é do mal e um é do bem. Um finge que é parceiro do outro, mas só que o outro é o vilão. Certo. Então, o do mal finge que é parceiro do bem, certo? Então, ele finge que é parceiro. Isso. Alguém tem alguma outra ideia? Vai, fala. O detetive é do bem, só que aí o criminoso quer fazer que ele seja do mal, né? Pra fazer um acordo com ele, né? Se ele ficar, né, do lado deles, aí ele pode dar dinheiro, assim, alguma coisa oferecer pra ele. Sua ideia? E eu pensei assim, que tipo, o detetive era o vilão e ele tava tentando culpar uma outra pessoa. Então, O detetive é o vilão e ele tá querendo culpar outra pessoa. Então, é parecido com essa, né? Então, vamos lá. Detetive é o criminoso. Quer culpar outra pessoa, né? Tá. E é uma pessoa que já é suspeita ou não? É uma outra pessoa da cabeça dele? Tá bom. Então a diferença é essa, né? Que aqui o suspeito é o bom e aqui nem é o suspeito, ele é que quer botar outra pessoa. Gente, qual dessas ideias a gente vai seguir? Detetive é o criminoso, suspeito é o bom. E o detetive que é o criminoso quer culpar outra pessoa. Detetive tem 2 detetives. Um é do mal, um é do bem. E o que é do mal finge que é parceiro do que é do bem. Terceira ideia, tem um detetive e um criminoso que tenta subornar o detetive. Aí, complementando essa ideia, tem assim, e ele consegue subornar o detetive. Mas Só que aí, o criminoso, para cobrir, né, esse suborno, o que ele faz? Prende o detetive num galpão abandonado, explode o galpão e acha que matou o detetive. Mas na verdade não matou, e aí o detetive desvenda o crime. Qual vai ser o crime? ao banco, né? Aí o detetive, né, ele tenta, né, resolver o caso, só que aí ele encontra
encontra com o bandido, aí o bandido tenta negociar com ele, só que aí ele consegue, né? Só que aí ele tenta matar, né? Ele prende ele em algum lugar, aí prende ele em algum lugar, pensa que ele morreu, né? Explode, né? E pensa que ele morreu, só que aí depois no final ele descobre o caso e prende o vilão. Certo. Então, o primeiro crime é roubo de banco. O restante está aqui, né? Vamos lá. Vamos decidir se é esse mesmo o primeiro crime. Vai. Continua sendo roubo de banco ou vai ser outro? Pode ser outro crime. Eu pensei que, tipo, o crime pode ser o criminoso pode ter matado uma pessoa, aí ficou... A pessoa não viu. Tá. Então, ou é roubo ou é assassinato. Aí a gente vai ter que escolher para que caminho a gente vai. Tem outra ideia? Vai. Ele pode explodir um prédio. Explodir um prédio. Ah, ele pode. Quem é que sabe os motivos que ele teve para explodir um prédio? Ele pode colocar no definitivo lá dentro. A testemunha pode ser do prédio. Aí o assassino explodir a terra. A terra? Uau! Mas como é que o detetive ia sobreviver pra desvendar o crime? Ó, de qualquer forma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Seja um roubo, seja um assassinato, ou seja explodir um prédio, o assassino, o criminoso, tem que ter uma razão pra fazer isso. Tá certo? Isso a gente vai ter que inventar agora também. O filho do criminoso, né, ele tenta roubar alguma coisa, aí os policiais, né, eles acabam matando, né, o menino, aí o bandido quer se vingar do que matou. Criou motivo. Aí a gente começou a decidir por que é que o criminoso cometeu o crime e qual crime ele cometeu. Então é isso que a gente tem que decidir agora. Ou ele vai roubar um banco e a gente vai ter que decidir por que ele vai tentar roubar o banco, ou ele vai assassinar alguém e a gente vai... Então, e a gente vai ter que decidir por quê, e aí já tem uma possibilidade colocada. Qual é a possibilidade? Qual é a ideia que vocês tiveram? Ó, vocês colocaram a seguinte ideia. Criminoso vai tentar assassinar o policial que, quando foi tentar prender o filho do criminoso, porque o filho do criminoso estava assaltando um supermercado, ele acabou matando o filho do criminoso. Então, o criminoso, para se vingar, vai tentar matar o policial. Então, essa é uma possibilidade de trama. Estão percebendo? Outra possibilidade. O criminoso vai tentar explodir um prédio. Então, outra possibilidade de trama. Por que ele explodiu um prédio? Ele explodiu um prédio porque ele era do bando, mas o bando estava colocando ele à prova. Ele tinha que mostrar que ele era, de fato, bandido e do mal. Aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que inventar uma história e mandar um dos bandidos que está ali... É um dos bandidos que vai ou não? Bom, depois a gente resolve. Mandar alguém para o prédio e explodir o prédio para mostrar que ele é do mal. Então, a gente tem até agora essas duas possibilidades de primeiro crime. Qual dos dois a gente vai escolher? Bom, vamos escolher qual das tramas a gente vai querer? Vou retomar então, só para a gente escolher, senão não dá para a gente continuar. Vamos escolher para onde a gente vai. Não tá ficando pra criança, parece que tá ficando pra adulto porque tem muitos crimes. É? Aí... Ele está preocupado porque a gente disse que o nosso leitor preferencial seriam crianças da idade de vocês, né? E ele está dizendo, olha, parece que tem muito crime aqui, não tem um jeito da gente melhorar essa história? Então a pergunta é exatamente essa. Tem um jeito da gente tornar a história mais adequada para as crianças da idade de vocês ou vocês acham que isso tá bom? Vamos pensar qual era o caminho que a gente estava indo e o que a gente faz para tentar ajustar o texto um pouco mais a quem vai ler. Fazer né? umas palhaçadas. Oi? Um detetive enrolado. Um detetive enrolado? É uma boa ideia. Bom, então vamos lá. Decidindo. Então, não será roubo a banco, certo? Não será explodir a terra, certo? Não será explosão de terra, do prédio.
Será desaparecimento. Ótimo. O livro que vocês estão lendo, vocês lembram como é que ele começava? Lembro. Como começou? Dois meninos estavam conversando, o cachorrinho, daí viu um cara numa caminhonete, os caras jogando cachorro do porta-malas. Tem uma coisa que aconteceu antes. Ele foi na casa do... Acho que ele começou assim, ele foi na casa de uma velha, buscar frutas, aí o cachorro. Começa com os dois roubando frutas no quintal daquela senhora idosa, né? Então, ó, uma ideia. O texto de vocês, ó, o conto pode começar na cena desse crime aqui, ó. Pode ser. Pode. Pode começar com o detetive atendendo o telefone. Crime na rua, não sei o quê. Delegacia de polícia, detetive falando. Aí aconteceu um crime aqui na rua, tal rua. Aí foi, tudo bem, estou investigando. Ótimo, primeira cena tá feita. Como é que vai começar mesmo o texto? A gente já tem uma cena, né? Aqui na delegacia. Isso. Agora a gente só vai escrever qual que é. Isso, então, ó, primeira cena é o quê? Detetive de plantão, certo? Detetive de plantão. Recebe o telefone toca. Isso, a gente não está escrevendo o texto ainda, tá? Estamos só planejando. Isso que a gente fez foi escrever o texto. Então, se eu for escrever o texto, vou fazer um risco aqui, ó. Que aqui é o texto mesmo, tá bom? Eu vou pôr aqui uma coisa diferente, então. Quer escrever esse pedacinho que já está? Então, ó. A primeira cena é detetive de plantão vai investigar o crime. Bom, antes da gente escrever lá, o que vai acontecer depois? Depois ele chega na cena e o que ele descobre? Camiseta cheia de sangue. Isso. E descobre camiseta manchada de sangue. Os documentos dele no chão. Que documento dele? É documento oficial? Documentos e o corpo, né? O corpo? De quem foi morto. Não teve um assassinato ali naquela rua? Né? E o corpo? O documento é de quem? Policial. Documentos. Eu pus uma abreviação aqui, peraí. E o documentos? Os documentos são do policial. São de um policial. Bom, depois disso, o que vai acontecer? Aí ele chama... Isso, muito bem. Aí ele chama o policial, né? Vão começar a investigação e chama o policial para conversar com ele, né? Então, o detetive, boa. Então, o detetive começa a investigar. Depois, o que o detetive vai fazer? Chama o policial. Não, ele não chama porque ele não vai conseguir, né? Procura o policial. Liga pro policial. Liga pro telefone do policial. Mas ninguém atende. Liga e ninguém atende. Liga pro telefone do policial, mas só da caixa postal. Por favor, tente mais. Só dá a caixa postal. Depois, Ele tenta procurar o policial. vai até a casa do policial. E encontra sangue no chão. Muito bom. Porque ele se cortou em casa, é isso, né? Ele tava fazendo a barba dele, ai! Ele botou a metade das pessoas na casa. Cortei o chão e tava as pegadas de sangue. E tava as pegadas de sangue pelas pontas dos fundos. Isso aí, inclusive, vocês ficaram
Bom, depois disso, O policial veio até a casa dele, olhou o sangue, e depois disso? o policial tá preso, ele foi sequestrado lá pro bandidão, daí o bandido tá negociando. Não, mas espera aí, a próxima cena. Vai até a casa do policial e encontra sangue no chão. Depois. Ele achou o policial suspeito e começa a investigar o caso. Então, policial é considerado suspeito. Bom, aí depois, gente, a gente vai ter que continuar fazendo o planejamento. Agora, eu vou parar aqui no meio, a gente já sabe para onde vai a nossa história, mas a gente tem que inventar alguns detalhes ainda, certo? Eu vou parar aqui no meio o planejamento para a gente começar a textualizar, tá bom? Então vamos lá, aqui já vai ser o texto escrito. Eita! Opa! Bom, então onde começa? Primeira cena, detetive de plantão vai investigar o crime. Vamos falar a nossa cena? Não, como era a nossa cena? Mais uma vez. Então vamos lá. Mais uma vez de plantão na delegacia. Mais. Ó, ele falou mais uma vez de plantão na delegacia. Ele falou mais uma vez na delegacia de plantão. O que é melhor? Mais uma vez de plantão na delegacia. Se a gente escrever mais uma vez de plantão na delegacia, fica mais claro que a gente está falando que ele está fazendo plantão, do que se a gente escrever mais uma vez na delegacia de plantão, parece que é a delegacia que está de plantão, não parece? Então é melhor escrever mais uma vez de plantão na delegacia. Depois como é que continua mesmo? O telefone toca. Nossa, esse texto está ficando assim bem texto policial, ó. Mais uma vez de plantão na delegacia, ponto. O telefone toca, ponto. O detetive atende. Alô? Alô, delegacia de polícia? O detetive atende. Agora eu vou pôr 2 pontos, tá bom? Alô? Alô? Delegacia de polícia. Quem está falando aqui é o delegado? O delegado. Alô, delegacia de polícia. Detetive falou. Delegacia de polícia, detetive o quê? Ah, vai ser só detetive falando, ele não vai dizer o nome dele? Então, a gente tem que decidir qual é o nome. Vamos fazer uma coisa? Vocês querem pensar melhor para decidir depois? Peraí. Ó, então vamos fazer o seguinte, a gente tem uma lista de nomes e justificativas para esse personagem ser engraçado. A gente não pode escolher qualquer nome, tem que ser um nome que tenha a ver com a característica dele ser enrolado, porque a gente já disse que ele vai ser enrolado. Então, ó, já resolvemos, o nome dele vai ser Michael, porque ele dá os passinhos do Michael, ele era fã ardoroso do Michael Jackson. Alô, delegacia de polícia, detetive Michael. Aí assim, ó, entre parênteses, espera um pouquinho só. Durante a escrita do texto, não vai ser agora, porque senão a gente vai interromper a cena, mas durante a escrita do texto, vocês vão explicar por que ele se chamava Michael, certo? Então, peraí. Isso, não precisa falar, A gente já sabe por que o nome dele era Michael, certo? Mas não é agora que a gente vai explicar, tá bom? Então, olha, depois, o que acontece? Alô, detetive de polícia. Alô, delegacia de polícia, detetive Michael. Quem vai responder? Aconteceu crime ou acidente? Acidente, você na rua dentro do cara e Na rua. Isso, depois. Olha lá. Aconteceu um crime na rua tal, que a gente não sabe qual é o nome ainda, vocês vão decidir. Depois.
investigar. Eu estou indo investigar. Estou indo investigar. Ele vai falar uma coisa rápida. Então, estou indo investigar. Estou indo investigar. Ô, Lucas. Não, Dani. Eu estou indo investigar o crime. Não, estou indo investigar. Tá bom, ele tá falando no telefone, né? Olha lá. Aconteceu um crime na rua tal. Estou indo investigar. E aí, depois, o que acontece? Ele vai lá e Não. Não, professor. Falar como se você estivesse lendo. Mas o que aconteceu? Então, como eu continuo? Ele pega o detetive pega e pergunta o que aconteceu dele. Ele achou uma camiseta suja de sangue e os documentos. E uma vítima. Então, peraí. Eu tenho que escrever isso. Estou indo investigar. Então, vou recuperar. Mais uma vez de plantão na delegacia. O telefone toca. O detetive atende. Alô, delegacia de polícia, detetive Michael. Aconteceu um crime na rua tal. Estou indo investigar. De longe, ele já podia ver, de longe, vou sugerir, hein? De longe, ele via as sirenes do carro de polícia. E ele veio andando igual o Michael Jackson. Isso. Não, ele não foi andando igual o Michael Jackson. Quando ele resolve o crime, é que ele dá o passinho. Ele pedalava de costa. Ele pedalava de costa? Não. Pode ser isso? Peraí, eu dei uma ideia. De longe se via as luzes do carro da polícia. Pode ser isso? Pode?